Resumindo bem, é isso. Ótimo, parabéns aí vocês pelo curso. Eu tenho bastante contato com professores, né? Eu faço parte de um grupo de jogos de tabuleiro para a educação, são 250 professores, a maioria de fundamental e ensino médio. Acredito que seja o perfil de vocês também, né? Provavelmente o pessoal no chat aí, hein, pessoal, quem já está aqui na sala já vai avisando aí a formação de vocês. Nós até pedimos isso nos fóruns lá dentro da disciplina, né? Alguns já devem ter visto, porque nesse exato momento essa turma está tendo aula comigo, né? EAD e o professor Reginaldo, né? É justamente uma disciplina chamada Computação e Pensamento Computacional. E estão se apresentando lá dentro do ambiente virtual. Mas quem quiser pode colocar aí, se é professor de História, de Geografia, de Informática, a gente até ajuda o Chechel também aí na condução da palestra dele. E quero saber um pouquinho a linguagem, mas é uma palestra para todos os níveis. Eu gosto muito eu falo que o tema, a maneira mais legal de falar, tenho até cursos de pós-graduação assim, né? É uma maneira que você não tem o mínimo necessário de conhecimento para entender. Apesar do que, né, tem umas coisas que a gente acha fácil porque estudou, né, mas eu não entendo nada de história. Às vezes, quando o professor de história me fala uma coisa, eu também não entendo nada, mas então a gente pode acontecer isso. Mas vocês podem me interromper, né? Eu estou vendo aqui alguns nomes, provavelmente não todos. E quer começar, Edvaldo? Sim, podemos. Vou apresentar o Chechel. Edivaldo, você vai conseguir gravar? Nós vamos fazer. Estou apresentando o professor Chechel. Ele é professor associado da UFRJ, lotado na COP Sistemas, COP Engenharia de Sistemas. Ele é formado em Engenharia Eletrônica pelo IME e tem doutorado na COP, né, Instituto Alberto Luiz Coimbra, né, seu nome completo é Geraldo Bonorino Chechel, e desde 1995 é professor da Universidade Federal do FRJ. Ele trabalha na linha de pesquisa mais orientada a banco de dados, né, inteligência artificial, engenharia de dados. Já orientou 66 dissertações de mestrado e 23 teses de doutorado. Né? Carreira bastante extensa. Né? Foi coordenador do PESC por 4 anos, vice-coordenador acadêmico. Né? E vamos iniciar. Vou tirar aqui o pano de fundo. Né? E agora pode se apresentar. Vou botar o meu aqui, né? Então, boa noite a todos, né? Eu sei que é difícil a gente, depois de um dia de trabalho, né, professor dando aula, pelo menos senta e escuta alguma coisa, pode ser um pouquinho divertido. E eu vou tentar, na verdade, essa é uma aula, é uma aula de 3 horas, que eu peguei um pedaço aqui, e é uma aula que serve muito para essa introdução ao tema, às questões e a questões atuais sobre inteligência artificial. E eu vou começar pedindo a participação de vocês, né, para identificar 4 personagens. Então, o tema é esse, inteligência artificial, que história é essa? E eu quebro uma regra, né? Eu não dou agenda da palavra, mas a gente vai caminhar por esse assunto aí. Inteligência artificial, que história é essa? Quem são esses 4 personagens? Podem falar, escrever, né? Vamos ver se vocês conhecem o primeiro personagem aqui. Messi, ó, o Gilvan foi o primeiro ali, reconheceu o Messi. O segundo personagem, esse é fácil também. O Einstein, o Francisco aqui. Esse terceiro, esse é mais difícil, mas a camisa é uma característica muito importante desse personagem. Vamos ver se alguém consegue descobrir quem é.
Esse aqui é um pintor famoso. Picasso, né? E o último é um apresentador famoso, né? Silvio Santos, Jonathan. Então, o que esses 4 personagens têm em comum? Primeiro, um grande sucesso, né? Todos eles são um grande sucesso e eles certamente têm uma inteligência, né? Eles têm uma inteligência. O Messi, ele tem uma visão de campo, né? Uma visão espacial, uma capacidade de fazer com os músculos o que ele deseja, né? O que ele pensa, né? O Einstein, um gênio, né? Da física, da matemática, né? Capaz de... Acho que talvez não fosse tão bom em matemática, mas era muito bom em física, né? O Picasso, um gênio da arte 2D, 3D, na construção de pinturas do belo, né, filosófico ali, mudou a arte, né, trouxe novas maneiras de pintar, né, influenciou gerações de artistas e também a cultura em geral. E o Silvio Santos, né, um cara de negócios, um comunicador, né, então todos eles têm uma genialidade própria, né, todos eles são chamados de gênio. E quem é gênio? Gênio é quem tem inteligência, mas eles não são são totalmente distintos, né? Imagina o Einstein jogando futebol, né? O Silvio Santos pintando, né? O Messi fazendo apresentação de programas de TV, né? Ou o Picasso, não sei mais o que sobrou para ele, né? Estudando física, né? Será que eles seriam um sucesso se o Picasso gostasse de física? Provavelmente não, né? Porque senão ele teria ido para essa área, né? Ele se interessou por outra, né? Porque ele tem uma maneira diferente, cada um deles tem uma maneira diferente de expressar a sua genialidade, né? A sua inteligência. Então, a primeira pergunta que a gente vai falar sobre inteligência artificial, né, é o que é essa inteligência, né? E então a gente vai descobrir o seguinte, né? A gente pode pegar lá um filósofo, Ludwig Wittgenstein, que disse o seguinte: olha, não existe, certas palavras não existe definição. É impossível construir uma definição, porque ela fala de várias coisas ao mesmo tempo, né? Elas são conceitos por semelhança familiar. É uma família de coisas que acontecem e que a gente entende como inteligência, né? Eu vou dar um spoiler aqui. Quase todas as minhas imagens são geradas por IA, né? E essa imagem é uma imagem fidelíssima e foi gerada. Eu até botei o nome dele errado, né? Eu botei o nome dele como se fala e não como se escreve, né? E o ChatGPT, que é o que eu usei dessa ferramenta, foi capaz de gerar uma imagem super fiel, sem nenhuma dica minha, né? Então a gente vai falar de inteligência e a gente vai buscar uma definição e vai ver que essas definições são incapazes de trazer para a gente uma definição, né? O que é inteligência, né? Então a gente tem essa definição, essa aqui é a famosa, né? Uma capacidade mental bastante geral, que, entre outras coisas, já vale qualquer coisa aí, né? Que envolve raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, né? Mas não é algo, quando se fala aqui literário, acadêmico, né? Não é algo que você possa comprovar em provas, né? Então também é inteligência, essa capacidade de pegar no ar, né? Aquela coisa que você encontra uma pessoa humilde que não teve educação, mas ela conhece as verdades da vida, ela soube construir algo para ela, ou ela soube viver de maneira feliz, né? E que ela tem uma inteligência que talvez não tenha sido aproveitada, porque não foi para a escola, mas ela tem uma sabedoria, ela construiu uma sabedoria sozinha. Então, inteligência é um conceito muito vago, né? E isso é um problema para a gente, né? Então, a gente pode escolher, né? Escolher maneiras de falar, né? Mas a gente sabe que a inteligência indica certas capacidades, né? Como a capacidade de resolver problemas, tomar decisões racionais, né? De adaptar, né? Qual é a diferença do homem para as outras espécies? É uma facilidade maior de adaptar
característica da nossa inteligência aparentemente superior, né? Talvez seja muito melhor, você seja muito mais feliz sendo um golfinho, né? A Google agora está tentando, com o IA, traduzir a fala dos golfinhos, né? Mas a gente criou, né, essa sociedade toda, essa construção tecnológica, né, sociotecnológica enorme, né, a partir da nossa habilidade mental. A nossa habilidade física não é muito grande, né? Nós precisamos criar. Primeiro nós tínhamos escravos, né, ou éramos escravos, né, escravizados. Depois nós criamos tecnologias, né, mas nós pagamos pessoas para trabalhar para a gente, né, e somos pagos para trabalhar para outras pessoas, porque nós não somos capazes de fazer tudo, né? Então, essa inteligência envolve várias capacidades, como a linguagem, né? A linguagem é uma capacidade muito importante para a gente. A capacidade de criar a ciência em cima de uma coleção de uma pirâmide de abstrações, né? De um prédio de abstrações. E a gente gerar desse prédio de abstrações, a gente gera objetos concretos que funcionam, né? A tecnologia. E a gente se propõe a fazer uma inteligência artificial sem saber o que é uma inteligência, né? E realmente não se sabe, né? O que é a característica da inteligência? Resolver problemas? A gente faz um robô, ele resolve problemas, ele é inteligente. Então existe esse termo, inteligência artificial, que inclusive ele tem uma lenda aqui muito falada, né, que se acredita que seja verdade, que ele foi criado, né, por uma conferência em Dartmouth, né, que pretendia estudar essa coisa que se chamou de inteligência artificial, mas existia um termo chamado cibernética, que era a interação do homem com a máquina, do Norbert Wiener, e esse Norbert Wiener era muito poderoso, tinha muita ascendência em tudo que ele trabalhava. Então, para evitar chamar a conferência de uma conferência de cibernética, o John McCarthy, justamente ele, né, teria escolhido um outro nome, né? Então, ele rotulou essa área de inteligência artificial. E quando ele fez esse congresso, né, esse simpósio ali, ele propôs, né, propomos um estudo de 2 meses com 10 pessoas sobre inteligência artificial, seja realizado no verão, no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire, e baseado na conjectura de que todo o aspecto da aprendizagem, então já se falou desde o início, né, que uma característica importante da inteligência, e que a gente vai falar daqui a pouco, né, e dos sistemas inteligentes, seria a capacidade de aprender, né? Ou qualquer outra característica da inteligência pode, a princípio, né, ser descrito com tanta precisão que uma máquina pode ser capaz de simulá-lo. Foi uma ingenuidade na época, aqueles computadores parcos, né, que o seu celular não é um supercomputador, naquela época nem possível de imaginar, né? E eles tinham lá computadores simples, em 56, mas ousavam pensar que era possível simular a aprendizagem ou outras características da inteligência. Basicamente, essa vontade do ser humano de criar algo inteligente, a gente vai ver agora, daqui a pouco, uma crítica a isso, né? Mas é uma vontade constante do ser humano, né? Eu até devia ter tido uma foto aqui de um autômato, né, que na Europa renascentista, né, apareceram os autômatos, que eram bonecos metálicos, né, que faziam coisas, desenhavam desenhos, ou jogavam xadrez, que dizem que já tinha um anão ali no meio do autômato, né? Então o homem sempre quis criar algo, né, a sua imagem e a sua semelhança, capaz de fazer os seus trabalhos. E quando começa o computador, ele inclusive é chamado de cérebro eletrônico, né? Os cérebros eletrônicos, coisas bem simples apareceram, né, mas coisas mais complicadas também, né? A gente tem aqui em amarelo um cérebro eletrônico simples, e no cantinho, no outro canto, né, um cérebro eletrônico, que é um computador que deve ter o quê? Uns 16 bits, né? Não é 16K, é 32K de memória. Você pode ver programado com fios,
né? Talvez um computador analógico, porque temos sinais analógicos na saída aqui. Então, coisas muito simples para hoje em dia, né, eram chamadas de cérebro eletrônico, né? Até que a gente chegou a um ponto que conseguiu fazer computadores muito poderosos em problemas bem específicos vencerem o ser humano, os melhores seres humanos do mundo, né? Então, Deep Blue foi um computador programado para jogar xadrez, né, que venceu o Kasparov, né, venceu o campeão do mundo na época. O Kasparov é considerado uma proeza no xadrez histórica, né? Aponta ali os melhores enxadristas da história do xadrez e o Kasparov está na lista, certamente, né? E o Watson foi outro computador da IBM, esse azulzinho aí, né? Que o xadrez é uma coisa meio matemática, né? Ele foi um campeão de Jeopardy, que é um jogo de perguntas, onde já com técnicas de aprendizado mais sofisticadas do que o Deep Blue, que era um pouco força bruta, assim. O Deep Blue, por exemplo, sabia todas as aberturas possíveis do xadrez, né? E para onde levavam, e depois saía fazendo cálculo feito um doido para saber onde chegaria uma posição. E até hoje isso é uma regra nas máquinas de xadrez. Mas as máquinas foram ficando super poderosas, né? E talvez o Deep Blue hoje seja uma máquina, possa ser rodado numa máquina muito menor, muito menos custosa, né? Também a gente tem que entender que essa IA existe duas correntes, né? Uma corrente que quer criar uma espécie de robô consciente, certo? Então, pode ser uma máquina consciente fechada numa caixa, mas é claro que vocês já viram vários robôs aí na internet, né? A maioria, pior que a maioria de verdade, uns que parecem cachorro, outros que parecem gente andando, né? Então você quer criar uma IA consciente, botar num robô e ter um outro ser vivendo aqui ao seu lado, e vivendo já é uma pergunta ética muito interessante. Ou você pode considerar, não, a IA vai ser sempre uma simulação, os computadores nunca vão ganhar consciência, né, nunca vão saber que eles são algo vivo, mas eles podem se comportar tão próximo quanto a gente queira de uma pessoa viva, né? Ou simplesmente eu posso ter uma máquina que faz muito bem alguma coisa. Para decidir se alguma coisa é inteligente, o Turing fez um teste filosófico, né? Ele propôs, olha, se eu quero saber algo que é inteligente, como é que eu sei se algo é inteligente? Quando eu converso com ele, eu não consigo separar ele, dizer se é um robô, né, ou uma pessoa. Como na época não se falava muito em robô falando, como a gente já vê hoje, ele propôs que o interrogador ficasse numa sala com um teclado, ele ia conversar pelo teclado com um computador e uma pessoa e teria que descobrir quem é o computador e quem é a pessoa. Sendo que o computador teria o direito, né, por ser muito rápido para fazer certas coisas, de também fingir que é devagar, né? Porque senão eu posso reconhecer que o computador é o computador, porque ele é bom demais para resolver problemas que pessoas não sabem resolver normalmente. O teste de Turing, por exemplo, a gente hoje diz, né, que as máquinas mais poderosas ali já passam pelo teste de Turing. É impossível saber para uma pessoa normal se é um robô, né, uma IA ou não. O Gilvan lembrou do filme do Hugo Cabret sobre um autômato, né? Durante o filme tem a reconstrução de um autômato, que é um filme muito bonito também sobre a história do cinema, né? Fala de personagens que existiu. Gosto muito desse filme, porque é tão legal para a gente, né, da área de computação. Você vê o autômato. Eu gosto de usar isso com a garotada assim, de ensino médio, porque eu falo assim, olha, pessoal, já houve um momento em que hardware e software era tudo junto ali, entendeu? Não tinha memória principal, era tudo junto, e os relojoeiros eram grandes engenheiros, né, assim, dessa programação. E, ao mesmo tempo, o filme também faz uma homenagem super legal para o cinema, né, igual você lembrou. É um filme muito bonito. Então, o que a gente quer, e aí começam definições, né, que a IA quer que o computador pense racionalmente. E eu vou usar algumas transparências aí, mas o mais importante é o que eu falo, tá? Que é o seguinte, o ser humano
falar que o ser humano é racional é uma simplificação. Então, quando a gente procura IA para agir racionalmente, a gente está simplificando o comportamento humano, que é variado pelas emoções, né? A economia, por exemplo, trabalha, de um lado, com a teoria dos jogos, que trata o ser humano como um decisor racional. Um decisor racional, por exemplo, ele, oferecido qualquer dinheiro, ele aceita, porque qualquer dinheiro é melhor que nenhum dinheiro, certo? Um decisor humano, né, por causa das emoções dele, ele não vai aceitar vários valores de dinheiro, né? Ele não vai aceitar porque ele acha que não merece ser pago por um favor, ele vai aceitar porque acha que é muito pouco, que é uma ofensa daquilo para ele, então é melhor fazer de graça, né? Então, por quê? Porque ele não é só racional, né? Racional é o seguinte: me deu R$1, eu aceito, me deu 10 centavos, eu aceito, me deu 1 milhão, eu aceito, porque é melhor para mim. Emocional, não. Eu quero outras coisas. Eu quero criar um relacionamento. Então, no centro eu faço um favor, né? Porque eu gosto da pessoa. Então, existe, né, também um IA que quer fazer pensar como humanos. Então, tem gente que estuda, por exemplo, né, chama Affective Computing. Como que eu trago as emoções para os robôs. Como eu faço, por exemplo, uma linha de pesquisa disso, como eu faço um companheiro que fala para uma pessoa idosa, né, que vai tratar essa pessoa idosa emocionalmente e não apenas racionalmente. Então, a inteligência artificial acaba sendo essa tentativa de resolver as tarefas que os humanos são bons em resolver. É isso que é importante. Olha, tem uma tarefa aqui que o humano é bom em resolver. Qual? Olhar um chocolate, cheirar um chocolate e dizer se está estragado ou não. Olhar vários chocolates passando e dizer que um não está no formato que devia estar. E eu vou trocar essa tarefa que o humano sabe responder para um robô, para uma máquina, e ela vai fazer, objetivamente, a gente quer que ela faça melhor que o ser humano. E isso, para várias tarefas, foi muito difícil por muito tempo, e para um grupo de tarefas ainda vai ser muito difícil por muito tempo, mas para um grupo cada vez maior de tarefas é possível de fazer, certo? Antigamente, era difícil multiplicar eletronicamente. Isso podia ser até considerado inteligência artificial. Não resolvia um problema, né? Mas trabalhava como uma máquina. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente quer coisas mais difíceis porque a gente tem máquinas fazendo muitas das coisas que a gente já faz, inclusive usando técnicas mais simples de inteligência artificial, muito sofisticadas teoricamente, e que a gente nem sabe que está acontecendo. Por exemplo, essa câmera que eu estou usando usa um software que tenta me manter no centro da imagem, né, com inteligência artificial. Ninguém nem percebe que isso está acontecendo. Então a gente não sabe, né, que esse software está rodando durante essa palestra. Tem outro software de IA que tira o fundo, né? Eu estou com um fundo, porque eu não quero mostrar meu móvel bagunçado aqui de trás. Então tem outro software de IA que tira o fundo, né? Para ficar mais simpático. Inclusive eu testei vários e esse é o melhor, que usa GPU. Então eu quero chamar a atenção que resolver problemas não é uma IA forte, né? Que pensar também significa agir, então preciso ter lá um mecanismo que funciona, né? Eu quero lembrar que essa IA tem que aprender, né? Então hoje a gente usa o ChatGPT e o ChatGPT é uma IA pronta, ela não aprende quando conversa com você, né? Ela finge que aprende, ela tem umas técnicas que finge que aprende. Na verdade, ela guarda informações sobre você que ela usa cada vez que é usada, mas a rede em si, né, que contém todo o conhecimento dela, não aprende, porque ela foi treinada uma vez só. E a ideia é essa: tentar as tarefas dos humanos são melhores, primeiro no nível humano e depois melhor que o humano. Tem tarefas que não dá para ser melhor que o humano. Então, por exemplo, corrigir uma prova, né? Você vai corrigir uma prova, o ser humano vai corrigir a prova quase perfeitamente, né? Então a gente no máximo pode chegar num nível do ser humano com a IA. Tem outras que a gente pode ser muito melhor, como por exemplo identificar câncer numa imagem
de raio-x identificar um câncer muito pequeno, né? Um sinal muito pequeno de câncer. As IAs têm conseguido ser superiores a médicos muito bem formados. E aí vem essa pergunta, poxa, mas se eu... Como é que é? Não é melhor só simular um cérebro e fazer esse cérebro funcionar? Então as pessoas pensaram nisso, né? E isso vai levar às redes neurais que a gente tanto fala. Tá? E, ok, vamos então, antes de falar das redes neurais, falar dessa palavra que está na moda, né? Que é aprendizado de máquina. Parece que só se aprendeu a fazer aprendizado de máquina hoje, né? Não é verdade, olha lá. 1959, né, o Arthur Samuel já definiu o que era aprendizado de máquina. Né? Existem várias maneiras de aprender. Né? Os simbolistas escrevem as regras. Né? Se você é fluminense, não gosta de ver jogos do Flamengo na TV. Pronto. Evolucionistas, né, que botam lá, com algoritmo genético, botam as coisas rodando como se fosse uma população, né? Analogistas que usam fórmulas matemáticas, né? Bayesianos que usam se então, né? E regra de Bayes, e finalmente os que meio que estão vencendo essa batalha conceitual, que são os conexionistas, que usam o que a gente chama de rede neural. Né? As redes neurais vão atacar, a gente já vai falar delas daqui a pouco, o problema do aprendizado. Qual é o problema do aprendizado? Olha, os seres humanos aprendem, sei lá, né? Ninguém sabe muito bem quanto os seres humanos aprendem. Existem teorias, né? O behaviorismo, construtivismo, socioculturalismo, cognitivismo, né? Que falam como o ser humano aprende. Né? Mas também a gente pode falar que o ser humano tem um processo de abstração, né? Capacidades analíticas, capacidades criativas, de pensamento divergente, de falar besteira e gerar uma ideia inovadora. Né? A gente está toda essa tecnologia ao nosso redor, né? Não vem só do aprendizado, vem de uma capacidade de criar. Né? E convergente, né? Capaz de escolher a melhor opção entre várias. Né? Então a gente tem muitas formas de aprender, né? E esses autores falam de algumas maneiras como isso acontece. Né? Então, aprender, na verdade, é uma capacidade da máquina, né? De, dado um conjunto de amostras, né? Reproduzir o resultado do sistema. Então, a gente quer, na verdade, tem uma amostra aqui, essa amostra vai para o sistema, vai para a máquina de aprendizado, o sistema informa para ela qual é a resposta certa e ela vai aprender a dar uma resposta mais perto do sistema. Existem vários algoritmos que fazem dessa forma, né, o aprendizado de máquina, e que a gente precisa ter uma tarefa, por exemplo, identificar um nódulo de câncer de seio numa imagem. Né? Dados dessa tarefa, eu tenho vários cânceres de seio, alguns identificados, uma família de funções que vão olhar para isso e a gente quer achar os melhores parâmetros dessa função, né, de maneira a achar as melhores respostas. Né? Na IA que a gente usa hoje, né, a nossa tarefa básica é prever a próxima palavra. Tá? Ou a próxima frase. O DeepSeek, que ficou na moda recentemente, né, ele prevê a próxima frase. As mais antigas que começaram previam a próxima palavra. Então essa é a tarefa. Quais são os dados? Uma sequência de palavras, né, que a gente vai dar para elas. Então eu dou para elas, o Geraldo Chechel é torcedor do Fluminense, né, ela aprende isso. O Geraldo Chechel gosta de chocolate, ela aprende isso. O Geraldo Chechel trabalha com jogos, ela aprende isso. E eu falo, o Geraldo Chechel se diverte com, e ela vai ter que gerar lá Fluminense, jogos, ou ela aprender outra coisa que vai ajudar. Né? Como que ela aprende? Ela aprende por um processo longo de treinamento, né? De uma quantidade infinita de parâmetros, uma quantidade enorme de parâmetros matemáticos que vão gerar essas coisas. Já vai ver um pouquinho mais de detalhe. Né? Então, essas LLMs, elas são uma família de funções. Né? A gente vai ver que elas são
complicadas, porque ela tem muitos níveis, transformadores, né, não transformers, né, não transformadores, né, que estão no texto. E a gente precisa saber o que é um erro, o que é uma verdade, uma forma de aprender. Existe uma forma de aprender que se chama gradient descent, que basicamente é a seguinte: quando eu erro algo, eu corrijo um pouquinho do meu erro. Tá? Porque se eu corrigir todo o erro para o computador, ele vai ficar pulando de um lugar para o outro. Então eu corrijo um pouquinho do meu erro, né? E aí eu vou corrigindo para trás sempre um pouquinho do meu erro, né? Então por isso que eu demoro muito, porque se eu corrigir muito rápido, o sistema não para num lugar, porque qualquer exemplo que mude, eu vou sair daquilo ali. Então no começo eu dou correções grandes, inclusive, para chegar nos números que eu quero, e depois eu vou diminuindo o valor dessa correção. Então nosso trabalho é esse, é tudo matemática, tudo conta, né? Não tem nenhuma inteligência de regra na versão da inteligência artificial que está vencendo hoje. Então, o conexionismo saiu da inspiração no cérebro, né? Nós temos aqui um neurônio dentro do cérebro, né? Tem um modelo lá do neurônio, que o cara fala, saiu cortando o neurônio, olhando no microscópio, né? Descobrindo como ele talvez funcionasse, tem suposições de como ele funciona, né? E um modelo muito simplificado diz que ele tem um núcleo, né? Sinais, recebe sinais nos dendritos e fornece um sinal no axônio, né? Tem um núcleo aqui, ó, recebe o sinal nos dendritos e fornece o sinal aqui. Matematicamente, se modelou ele aqui assim, de uma maneira bem simples, né? Isso aqui vai ser lá o perceptron, né? Que é o seguinte: olha, nós temos vários sinais, cada sinal entra com um peso num somatório, dá um novo sinal, e esse novo sinal passa para uma função não linear. Tá? Por quê? Porque funções lineares são muito simples, então meu modelo não ficaria bom com uma função linear, e porque essa história do limiar, né? Aqui tem um limiar, a partir de certo valor ela vale, antes é zero. Parece que é importante na ativação do cérebro, então se inspirou ali o perceptron. Tem uma fórmula, é uma fórmula matemática. A rede neural é uma maneira de explicar, né, de uma maneira mais fácil de entender, conceitualmente, essa fórmula matemática, que é um modelo, né, matemático de como funciona, muito simplificado, muito simples, para não, né, de como funciona as redes neurais. Está faltando a função não linear aqui, está faltando o gama aqui, que a gente usa normalmente, né, mas tem essa somada aqui mais o bias. Tá? Então a rede neural significa que eu tenho um modelo de neurônio e um modelo de conexão entre os neurônios, né? Mas, na verdade, elas são implementadas como uma abstração matemática ou computacional. Não tem nada não tem nenhum neurônio numa rede neural, certo? Tem vetores e matrizes e contas, né? Então, por exemplo, uma rede neural que é assim, né, com esses pesos, a gente vai aplicar a conta e vai calcular. Se entrar 1 aqui, vira 0,4, vai sair alguma coisa aqui ou não, depende se a função linear ativa ou não. Aí vai multiplicar por 0 a 1, vai vir para cá. Então a gente calcula facilmente isso com Excel até, né? Tem todo um curso de rede neurais que o cara usa Excel o tempo todo para calcular, né? Então como funcionam essas LLMs que são parcialmente, grande parte, redes neurais, né? Elas são modelos treinados em grandes quantidades de texto. É importante, assim, é realmente estarrecedoramente grande a quantidade de texto, né, para ela poder ter tempo de aprender tudo que ela faz. E um dos problemas é que os textos não usados estão acabando, né? Precisamos de mais textos e eles não existem, né? A gente pega as palavras e transforma em vetores, porque é tudo conta, né? Supõe que existe, isso é uma suposição, uma premissa, existe um espaço de significados. Esse espaço de significados, né, eu consigo, por exemplo, botar os vermelhos perto do amarelo, razoavelmente perto de cor, né? Mas rosa, como é uma flor também, ele fica entre vermelho e planta e flor. Então, esse espaço de significados, ele supõe que existe, arranja um modelo para calcular esse espaço e coloca lá,
E ela é uma máquina que a gente chama sec-to-sec, né? Ela vai recebendo uma sequência de palavras e vai gerando outra sequência de palavras. E aí, para gerar o próximo passo, ela usa essa palavra. Tá? Então, ela se realimenta da própria saída. E por isso que principalmente as LLM iniciais, elas iam se perdendo. Né? Porque a saída dela, qualquer saidinha dela que se afastasse um pouco da resposta original, ela se perdia. Tem aqui. Parece o algoritmo TF-DF que a Google utiliza na indexação. O TF-DF é um modelo muito simples vetorial. Ele não funciona com as IAs. A gente usa um modelo mais complicado, mas parece. A curadoria dos dados, olha só, pergunta boa aqui. Quem é que decide que dado é usado para treinar? Né? Basicamente, eles treinam com tudo, né? Porque é tudo texto e aí eles aprendem coisas ruins, né? É verdade. E aí depois eles fazem uma filtragem da saída, né? Então eu tenho um amigo que trabalha nisso, né? Ele foi contratado para ficar lendo saídas de IA e dizendo, isso não pode não, porque quebra a regra tal, isso aqui é racismo, isso aqui... Ele fica lá vendo isso. Né? Eu tenho que conversar com ele para ver exatamente o que ele faz, mas eu conversei, na verdade, com o irmão dele e explicou, não, ele está fazendo isso para uma empresa aí de IA. Quase falei, mas não posso falar. Né? Então, a gente tem essa derivação ao longo do tempo. Né? Chechel, Oi. Posso perguntar durante a apresentação? Você se importa? Pode. Não, eu ia te perguntar o seguinte, você comentou ainda agorinha ali que a quantidade de textos que serve de base já está chegando num limite. Você diz assim, a quantidade de textos acessíveis para essas bases de dados a nível eletrônico mundialmente está chegando num limite? Isso, eles baixaram todas as páginas web, baixaram todos os livros piratas. A Meta baixou, inclusive, todos os livros piratas. Né? Era isso que eu ia perguntar. Até os livros piratas. Então, elas têm que comprar dados ou elas estão falando em gerar dados. Mas aí, se ela vai gerar dado automaticamente, ela vai comer o próprio resultado, entendeu? Aí ninguém sabe que vai dar certo. Aliás, já sabem que dá errado. Já sabem não, já tem evidências que dá errado. Mas vai lá, então é como se fosse assim, se a humanidade produzir mais texto, humanidade ser humano mesmo, aí a IA vai melhorar. Se a humanidade estagnar na produção dos seus próprios textos para os humanos, a IA vai empacar também em algum momento. A gente pode olhar isso, né? Vamos olhar um retrato disso, que é o seguinte, né? As IAs de programação foram treinadas nas bases de programas disponíveis publicamente, tá? Possivelmente foram treinadas também com bases de programas disponíveis que eles dizem que não está disponível publicamente no GitHub lá, mas você colocou no GitHub como privado e eles usaram. A gente não sabe, mas todo o GitHub, todo o código que está no GitHub como público foi usado, tá? Para aprender a programar, né? Só que agora, grande parte do código que está sendo colocado, já ouvi falar 80%, ele é gerado por IA. Então tem o que o Paulo Emílio chamou de autofagia, certo? E a autofagia, há estudos que mostram que degrada o resultado, ok? Então isso aí vale para qualquer tipo de texto. Você começa a gerar texto com IA, né? Hoje eu uso IA para gerar texto, para me ajudar a escrever, supostamente melhorando o conhecimento, porque eu coloco conhecimento lá dentro, né? Mas talvez eu esteja piorando, por exemplo, o conhecimento de língua inglesa. A pergunta da Cláudia aí, né? Vou falar aqui, né? Então a ideia do decoder, né? É basicamente um sec-to-sec, só que em duas etapas. Né? E eu entro com uma frase, certo? E o encoder vai criar um contexto, ok? Esse contexto serve para eu aprender a responder, né? Então eu saio aqui com o resultado.
esse contexto é que ele contém o conhecimento. O que é o contexto? São todos os parâmetros que eu encontrei no meu processo de encoding, né? A máquina simples é essa aqui. Uma camada, né? Uma cabeça de uma camada é isso aqui, né? Eu entro com uma entrada, eu calculo a posição, né? Eu faço uma coisa que permite que eu tenha várias multi-rate attention. Eu crio várias soluções alternas. Attention é o seguinte, como as palavras geram atenção para outras palavras, tá? Então, na atenção vai dizer o seguinte, essa palavra aqui é importante porque essas palavras aqui estão relacionadas a ela. Mas é como se fosse um chute, né? Uma premissa. Então, eu faço isso várias vezes e não dá conta igual, dá contas diferentes. Então, essa coisa aqui cresce na horizontal pelo tamanho da minha frase, tá? Cresce aqui na diagonal pelo tamanho da minha... Quantas cabeças eu tenho, que vão repetir, né? E cada cabeça vai entrar numa rede neural comum muito grande, né? Aqui a de normalizar é o seguinte, eu tenho que botar isso entre 0 e 1, porque senão os números vão ficando muito grandes e quebram a minha conta, né? Ou ficam muito pequenos e quebram a minha conta. E aqui eu crio um conhecimento. Tá? Aqui eu crio, sai uma matriz zona, né? Essa matriz, eu no embedding, na saída, eu tenho uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Que onde eu boto uma saída e eu apago um pedaço da saída para ela aprender como devia ser, certo? E aqui eu tenho isso aqui, exatamente o que eu tinha antes, né? E chego aqui. Então, basicamente, o que eu faço é eu mando uma frase, ela apaga palavras da frase e tenta achar o que está faltando. Tá? E aí, se ela não acha o que está faltando, eu saio corrigindo os valores de todas as variáveis que tem aqui, né? Eu faço isso aqui para 512, por exemplo, para 1024 palavras em cada entrada e cada saída, e eu coloco cabeças, né, ou seja, resultados em paralelos que eu vou somar depois 8, 12, 15, 16, e eu boto uma camada em cima da outra dessas aqui, né? Os nossos dados hoje, por exemplo, né, o GPT-1 lá tinha 12 camadas, o 2, 48, o 2 roda numa máquina tradicional, tá? O GPT-3 já não roda, 96 camadas, só decoders, ele não precisa dos encoders, ele aprende sem isso aqui, né? 175 bilhões de parâmetros, números inteiros, números reais de 32 bits. O tamanho da frase, 512 palavras, 1024 palavras, 2048 palavras, né? Quantas camadas escondidas, né? Aqui, tamanho disso aqui, de camadas escondidas, 768, aqui 12.288. Tamanho do texto que você precisa para fazer uma rodada de treinamento, 3,2 milhões de palavras, aqui 64 palavras, 64 frases, né? E o GPT-4 tem 1,8, em torno de 1,8 trilhões de parâmetros, e também na verdade, eles são 8 máquinas em paralelo, tá? Então, são 8 máquinas menores em paralelo. E aqui você tem o tamanho de várias máquinas, o Llama, que fez sucesso, aqui o GPT-4 está aqui em cima, né? O maior modelo que a gente tem atualmente é um modelo do GPT-4. Né? Esse modelo Mistral é famoso, o Llama 2, não tem ainda aqui o Falcon, é um modelo famoso também. Todos esses têm desempenho muito bom, né? Mas o padrão ainda é o GPT-4. Né? O a vencer é o GPT-4. Né? Como está ficando muito difícil de fazer LLM, né? Teve uma grande quantidade de modelos, agora diminuiu um pouco a quantidade de modelos que está sendo criado, está diminuindo, porque os modelos estão ficando muito grandes, você precisa de mais máquina, né? Quando você precisava de uma máquina pequena, um PCzinho, você fazia aqui, agora você precisa de uma máquina especial, com uma placa especial, profissional, né? Não é? Preciso de uma placa 4090, 5090, isso é para brincar, né? Você precisa mesmo de uma H200, 4 H200, de uma máquina especializada, ter 5 dessas máquinas, então você consegue fazer um modelo bem maior. Né? Para você trabalhar numa empresa de IA, você precisa de 10 mil a 100 mil máquinas placas dessas. Mas a gente também está interessado para fazer tarefa, por exemplo, me dá um texto jurídico, né? Me dá um texto jurídico e acha qual foi o julgamento do juiz. Isso era uma tarefa muito difícil, que a gente até conseguia, e agora é uma tarefa só difícil, e que a gente consegue com as IAs. Né?
novas. Então, como eu uso essas IAs? Eu tenho 3 palavras importantes, é o prompt, né? Então, quando você chega lá no ChatGPT, você dá um prompt, você diz o que você quer. O contexto, que é tudo que ele bota junto. Quando você usa o ChatGPT, o contexto é a sua conversa, mais os documentos que você mandou, mais a configuração que você fez. Eu vou ver se eu pego um ChatGPT aqui, fazer um novo. Isso, para vocês verem. Ó. Então aqui eu vou botar meu prompt, né? Discuta a evolução do ChatGPT ao longo do tempo. Aqui, ó, na configuração, eu tenho customizações próprias, que são textos que vão entrar no contexto. Né? E eu posso também mandar um documento. Então, eu vou pegar aqui um diretório, né, qualquer, e vou mandar o documento dessa palestra. Opa, não gostou, porque ele está aberto, né? Então, eu vou pegar aqui outro documento. Só um segundinho. Sobre regras de jogos. Né? Em vez disso, eu vou falar: discuta quais os principais tipos de regras. Ele vai ler o meu documento, ele vai ler como eu quero que ele responda, que está configurado lá. E eu estou usando um ChatGPT bem caro, 4.5, então ele demora um pouquinho mais. Né? E aí ele começa a responder. Ó. Isso aí está no meu texto, e ele incluindo coisas que ele sabe, né? E o que ele sabe é meio difícil de explicar. É que está lá nas continhas dele que essas palavras devem seguir nessa ordem. E o tokens são uma coisa um pouquinho diferente de palavra. Eu falo sem palavra quando estou dando aula, porque vírgulas são o que a gente vai pagar. Né? Então, isso aqui é o importante saber o seguinte: quando você está usando uma IA desse tipo, você está pagando pelo tamanho do texto que você envia, tá? E pelo tamanho do texto que você recebe. Não, aqui está errado. Aqui, deixa eu pegar aqui o preço. Puxar aqui o preço. Não, o preço da OpenAI. Então, vou pegar aqui o preço para vocês terem uma ideia. Ó. Hoje, o modelo mais caro, né, custa $15, 1 milhão de tokens de entrada, né, e $60, 1 milhão de tokens de saída. Né. Esse aqui é um modelo específico para programação, né, para fazer ciência, custa $1.1 entrada, 4.4 de saída. Né. E no modelo que a gente usa normalmente, né, custa $2, 1 megatoken de entrada, e $8. A relação anterior era 1:3, eles mudaram para 1:4 agora. Aqui é 3.750, aqui é 15. Não tem o 4.5. Eles não estão vendendo o 4.5 aí. Eles chegaram a vender, mas não estão dizendo o preço agora. Então a gente paga alguma coisa, né? E quando você usa o ChatGPT, você paga $20 por mês. Né? Então, nessa passo para trabalhar é isso. Primeiro, como que eu explico o que eu quero fazer? Né? Qual é o contexto que eu quero incluir? Né? Aí o modelo processa, certo? Na verdade, tem um agente antes, vendo se eu estou falando coisa que eu não devo falar. Né? Se eu chegar aqui na OpenAI, né? E falar o seguinte, ó, desenhe a Gal Gadot. Não, ele deve dizer para mim, vou voltar daqui a pouco, eu pago a resposta. Né? Ele vai dizer para mim que não. Ele começa a desenhar, mas outro agente lá diz que não pode desenhar. Ó. Esse modelo não gera imagens. Deixa eu pegar o 4O. Vai ser aqui. Desenhe a Gal Gadot. Oh, meu Deus, errei de novo.
Botei lá, né? Aí ele gera a resposta, ele analisa a resposta, ele entrega a resposta. Então a gente tem que trabalhar muito bem essa parte da definição do prompt, né? A gente está descobrindo que a gente pode ser tão detalhado quanto quiser, que isso vai ajudar, né? Não precisa de prompt simples para ele funcionar bem. Nosso problema de confiança nas LLMs é que elas alucinam. Agora ele está desenhando a Gal Gadot. Ele tinha parado de desenhar todos os artistas famosos e agora está desenhando. Alucinam por quê? Porque eles são um algoritmo probabilístico. Eles são só uma conta. Não tem ninguém dizendo que essa saída faz sentido. Certo? Isso é importante saber. Não tem nenhuma parte do programa que diz isso faz sentido no mundo. Certo? Que eles têm uma quantidade muito grande de exemplos de onde eles matematicamente geram uma probabilidade de saída do próximo texto. Então, às vezes, eles citam fontes erradas, eles foram treinados erradamente, né? Quem foi que falou disso? Foi uma professora, né, que falou: eu estou preocupada, né, a Cláudia, né? Eu estou preocupada com essas sutilidades. Não, eu posso ter lá um monte de texto nazista que foi usado para treinar e eu vou criar uma máquina nazista. Né? Eu posso ter um monte de texto racista que foi treinado para usar e eu vou ter uma máquina racista. Isso é um fato, né? A gente tem sistemas que foram criados com IA, né, que são claramente racistas. Vamos falar disso daqui a pouco. Né? Então a gente tem essa falta de novidade, fala só informação. Eu falo, me diga sobre alguma coisa e ele vai dizer exatamente o que eu perguntei. Né? E aí ele escreve, principalmente, o problema é a contradição aos fatos, saída sem sentido, mas a gente até vê saída maluca. Né? Certas perguntas já mostraram que causam saídas malucas. Né? E tem várias maneiras de tratar a alucinação que eu vou pular agora, mas vou deixar vocês olharem um slide aí um pouquinho. Geralmente a gente só pode trabalhar com engenharia de prompt, né? A gente não tem acesso aos tratamentos de alucinação da máquina, né? Só se você for um programador, né, e pagar para mexer nos parâmetros. Tem várias técnicas de prompt. Né? Zero shot é só fazer a pergunta. One shot é fazer a pergunta e dar um exemplo de como é uma pergunta-resposta daquele tipo. Né? Eu falo, 2 mais 2 são 4. Quanto é 3 mais 3 são? Aí ele vai dizer 6. Né? Eu posso usar técnicas de information retrieval, o famoso TF-DF, né, para selecionar as melhores partes do texto para ele achar a resposta. Então, várias maneiras de trabalhar. Posso criar um template, né, do tipo um formulário, né, e trabalhar com um formulário no prompt, né, várias coisas. Eu posso pedir para ele mesmo fazer o prompt. Várias técnicas de prompt, eu faço um prompt e mando ele perguntar. Então, eu posso chegar aqui, né, falar o seguinte, ó, vamos lá no ChatGPT. Eu quero fazer um prompt sobre problemas de aplicação de trigonometria em arquitetura. Como deve ser um prompt ideal para obter a melhor resposta com o ChatGPT? Então eu estou fazendo, isso é uma técnica de prompt, é falar para ele me contar o prompt. E ele começa a dizer o que você tem que fazer. Né? Ó, modelo de prompt ideal. Aí fala, sou professor de matemática. Isso é uma coisa importante. Sempre que você quer fazer algo, né, você diz um papel de uma pessoa que vai resolver esse problema. E gosta de um contexto realista para aluno de ensino. Ó, qual é o seu objetivo, né? Aluno de ensino médio. Também já se provou que nas máquinas atuais, as melhores máquinas atuais, você tem que falar por que você quer resolver o problema. Ó. Aí, ó, cria uma lista de 3 a 4, 5 problemas contextualizados, né? E com enunciados bem elaborados e soluções. Então, eu vou pegar isso aqui, né? E vou botar aqui. E aí, daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui umas dicas de prompts, né? Por exemplo, essa foi uma dica. Né?
E o Phil Shota fornece exemplos de resposta. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Data, 1500. A América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Data. Qual foi? Isso aí você pode fazer para as coisas mais complicadas, né? E aí tem outros métodos também que a gente vai seguir. A pergunta importante para a gente ir em direção ao nosso fim, e vocês poderem perguntar, né, o Edival não está mandando eu parar de falar ainda, é por que a gente tem tanto medo da inteligência artificial? E esse medo é histórico, né? Vem do Golem, né? Do Frankenstein, no livro Duna, né? Bem moderno, né? No filme Terminator. Então vocês conhecem alguma dessa história, né? No Matrix, né? Sempre a gente tem medo do computador que se tornou inteligente, do monstro, né? Do Golem é um monstro fantástico, o Frankenstein também, mas depois vira o computador propriamente dito. Por que a gente imagina que vai acontecer uma tragédia, né, que vai melhorar e depois piorar muito, e não que a gente vai encontrar a felicidade total, né, que é bem possível, um cenário possível, né? E, na verdade, a gente tem dois medos. Primeiro, o medo de estar quebrando uma regra divina, né? Existem religiões que não desenham nem a imagem do ser humano ou de qualquer animal criado, né, em cima nos céus ou embaixo da terra ou nas águas, né? Você não desenha as coisas que Deus criou, né? Então a gente tem medo da punição de Deus, mas a gente também tem o exemplo do ser humano, né? O ser humano, né, sempre que encontrou alguém menos tecnologicamente capaz, né, ele exterminou, ele dominou, ele escravizou, né? Então o Stephen Hawking fala, se chegar um ET eu tenho medo, porque ele vai ser melhor que a gente, mas a IA também eu tenho medo, porque ela vai ser melhor que a gente, né? O Asimov, né, criou as leis da robótica justamente para tratar isso, né? Um robô não pode ferir um ser humano por inação, permitir que o ser humano sofra mal. Então você tem as 3 leis da robótica, né, que o robô protege o homem, protege o robô e faz obedecer ordens. Então não pode obedecer uma ordem que destrua o robô, não pode obedecer uma ordem que destrua o homem com prioridade para o homem. E depois ele tem a lei 0, né? Um robô não pode causar mal à humanidade ou permitir que a humanidade sofra. Então um homem pode morrer para salvar a humanidade, né? Mas esse robô do Asimov, ele é, no final, um escravo, né? Porque é um robô perfeito que está sujeito a regras, né? Então, o nosso desafio é o seguinte: como que eu posso ensinar uma IA, a partir dos dados gerados por ser humano, a ser melhor que o humano, né, ser um super-humano e não se comportar como os humanos? Porque se ela aprender tudo, estamos fritos, né? Essa que é a ideia, que está todo mundo falando. Se a IA aprender tudo, ela vai achar que ela é mais poderosa, então que ela pode tornar o ser humano um escravo, né? E a gente tem Matrix para deixar a gente preocupado, né? E, finalmente, temos várias questões éticas do uso, né? Tem algoritmo de IA que não reconhece pessoas negras, né? Tem algoritmo de IA que confunde mais pessoas negras com bandidos que devem ser presos de reconhecimento facial do que pessoas brancas. Então, se você é branco, você não tem nem chance nenhuma de ser reconhecido como um bandido, mas se você for negro, tem essa chance. Tem algoritmo de IA que dá penas maiores às pessoas pretas do que às pessoas brancas. E mais que isso, se tirar a informação racial, ela sabe por proxy, né? O ZIP diz, né, o CEP, né, o ZIP nos Estados Unidos, o CEP aqui no Brasil, o seu CEP diz o seu poder monetário, diz a sua cor, né, e diz às vezes sua religião, né, todas essas coisas, né? Problema de privacidade do dado. A IA, ela precisa de muitos dados, acabam treinando ela com dados que deviam ser privados. Por exemplo, agora a X, né, o Elon Musk juntou a X, o Twitter, com a XIA, que faz o Grok, que é um IA. Uma das vantagens que ele tem com isso é que ele não precisa seguir as regras europeias e brasileiras de manter o dado privado na empresa. Então, agora ele pode treinar a IA com os dados do Twitter, né, com seus dados pessoais e suas falas que estão no Twitter, e criar um quase você lá, um gêmeo
um gêmeo digital seu com as suas opiniões que você emitiu no Twitter, ou pior, descobrir quais são as suas opiniões e te perseguir por causa disso. Como já há relatos que pessoas que falaram mal de certos presidentes não foram permitidas entrar no país, em certo país. Né? O problema do plágio, da autenticidade, porque a IA ela aprendeu como? Com textos que já existem, como a gente, mas ela, na verdade, está criando uma cópia probabilística. Então, de vez em quando, ela pode escrever exatamente, há uma chance de escrever sobre outro texto, o mesmo texto de outro lugar. Né? Então, os autores, principalmente os artistas visuais, né, estão falando, está desenhando com o meu estilo. Isso não pode, isso é plágio. Só eu posso fazer isso. Teve recentemente o problema do estudo de Ging. Né? E a dependência de tecnologia. Né? Se você tem IA para fazer as coisas pensar para você, por que você vai pensar? Mas esse aí, né, é o mesmo problema da calculadora. Né? Quem é professor de matemática no ensino fundamental não deixa a criança usar a calculadora. Né? Talvez até mais tarde tenha uma aula de usar a calculadora. Mas é o mesmo problema. Eu não preciso somar. Né? O Isaac Asimov tem um livro que chama 9 Amanhãs, onde as pessoas esqueceram como somar. Né? E aí eles descobrem de novo como somar e passa a ser uma tecnologia de guerra. Então, para onde vamos? Né? Bom, o ChatGPT, né, ele chegou em 5 dias e 1 milhão de usuários. Tá? Isso aqui são outras tecnologias, né, para chegar a 1 milhão de usuários. Quando ele lançou a nova forma de desenhar, ele chegou em 1 hora, ele achou 1 milhão de usuários. Né? Agora eu mandei fazer a Gal Gadot, porque antigamente ele não fazia, eu vou só mostrar o desenho que ele fez. Né? Essa imagem foi gerada, né? Não tem nada é real aqui. Né? Só quem tirou uma foto mais parecida. Aí o cara que tirou uma foto quase igual a essa, ele se revolta e fala, não, você gerou essa imagem porque você aprendeu com a minha foto. Né? Eu vou mandar desenhar aqui, faça uma imagem. Vou ver se funciona. Como mudou o algoritmo, às vezes as coisas que eu fazia antes não funcionam mais, né? Mas vou mandar fazer uma imagem do pé grande, vou ver se sai o que eu pensei. Então a nossa dificuldade hoje é a seguinte, eu preciso de máquinas. A gente só faz tudo que se faz hoje se queria fazer 50 anos atrás, mas não tinha máquina. Hoje tem a máquina. Né? Mas o problema é que agora a gente está discutindo quais são os dados que a gente pode usar. Se o cara aprende a fazer fotografia com as fotografias dos fotógrafos, né, então ele está, talvez, roubando a fotografia desses fotógrafos. Né? Não fez o que eu queria ali, criou outra imagem, né? Mas o algoritmo anterior, ele criava uma imagem do pé grande, né? Muito parecida com uma foto que está repetida em vários lugares na internet. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, já mudou. E no Brasil, né, para terminar, né, no Brasil, gente, a gente está mal parado. Tá? Aliás, todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, estão mal parados, porque esse poder está na mão das empresas. Né? As empresas estão cada vez menos sujeitas à lei e menos se sabe o que acontece lá dentro. Né? Então a gente tem um problema de segurança e de soberania nacional. Então, a Academia Brasileira de Ciências escreveu esse livrinho, quem tiver interessado é gratuito, né? E ele fala, né, que é imprescindível incentivar a formação de alunos com qualificação das principais instituições estrangeiras. Né? Senão a gente vai cair num declínio tecnológico sem precedentes, né? E a lacuna vai ser cada vez maior. É mais ou menos o que acontece com o programa espacial brasileiro que morreu, né? Então agora está todo mundo jogando foguete barato, não sai, a gente não sabe nem como faz um foguete, né? E não aconteceu com a indústria aeronáutica, que a gente tem uma indústria aeronáutica das melhores do mundo, por uma própria sorte, porque queriam vender agora para a Boeing, né? Acabaram que não venderam, e era jogar fora toda a tecnologia, né? Então a gente precisa de políticas públicas e investimentos. Eu não acho que vão acontecer.
Estão falando, vamos dar dinheiro para IA, vamos dar dinheiro para IA, mas estão só falando, ninguém está dando, né? Os planos, o plano tem que ser rápido, já passou ano, né? E também não é uma coisa que os governos do mundo estão conseguindo, né? Eles estão fazendo, a França agora lançou o que é um IA na França contra uma empresa que tem dezenas de modelos, né? Mas é importantíssima em área estratégica a capacidade dessas IAs que olham gráfico, né, de detectar problemas de saúde é muito grande, né? Gestão de energia, né? O lado financeiro todo, né? Porque elas são capazes de, com outra programação, né, prever melhor o que vai acontecer, né? Educação é uma mudança enorme, porque você pode ser educado pela máquina, mesmo com erros, talvez seja melhor ser educado com alguns erros, né, algumas alucinações, do que não ter educação nenhuma, porque não tem professor, né? É fácil criar material, né? Eu tenho um colega dizendo que ele está poupando meses de trabalho, do tipo, eu preciso fazer ele está fazendo um trabalho agora que ele fez em 4 horas o que ele acha que normalmente demoraria 3 meses. E várias outras coisas aqui que a gente pode melhorar, né? Também não acredito muito quando todas as áreas são estratégicas, né? Esse é o tipo. Recomendações, então, desse nosso documento, né? Olha só, gente, é formação de recursos humanos. Mas não é só formação de recursos humanos para fazer IAs, né? É formação de recursos humanos para saber viver no mundo da IA. Vai mudar a engenharia, vai mudar o jornalismo. Já mudou, né? O jornalismo já mudou e vai mudar mais ainda, né? Vai mudar muita coisa, aliás, tudo vai mudar em função do que as IAs vão poder fazer. E o ser humano vai ter que se adaptar, né? A IA na educação vai ser algo muito forte, né? Está sendo uma quantidade enorme de investimento das startups, porque ela gera conteúdo, ela avalia prazo, ela conversa com o aluno, então você não precisa do professor, né? E agora a gente está pesquisando como colocar a emoção, né? Então ele ainda vai conversar com o aluno e com a emoção. Tem já casos relatados, mas eu tenho um caso que foi me relatado pessoalmente, uma empresa que usou a IA para o aluno para ajudar a ensinar a resolver um problema, qualquer problema, né, para os alunos. E cadê a Cláudia? Olha só, Cláudia. Os alunos começaram a confessar coisas para a IA, a declarar vontade de se matar, várias coisas super problemáticas, né? A falar que são maltratados pelos pais, comportamento depressivo, né? Eles usaram a IA feita para resolver problema como terapeuta, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? E uma necessidade enorme de regular o que está acontecendo, né? Tem gente que fala, não regula para ver onde vai dar, só que quando for dar, você já descobriu que sua identidade não existe mais no mundo, né? Você tem lá um gêmeo digital fazendo coisa para você e você não quer. Tá? Então, bom, essa foi a minha revisão, né? Tentando estimular vocês a se perguntar como as coisas acontecem, quais são os melhores problemas, e aí, se vocês tiverem perguntas aqui, eu estou disponível. IA na mentoria é uma coisa muito importante. Eu tenho uma empresa, um projeto disso, e a palavra mentoria, né, é diferente da palavra tutoria, né, porque o mentor não é uma coisa, né? Eu já testei, eu já peguei um caso fictício, Paulo Emílio, né, e perguntei para a IA conselhos emocionais, né, e ela deu. Eu escrevi um caso lá, meu caso é esse aqui, eu sou uma pessoa assim, tal, lá. E ela começou a conversar comigo, mandando falar como profissional, mas falando coisas, né? Você tem que tomar uma decisão, né? E aí, quando você fala essa coisa, né? Você tem que tomar uma decisão, você está forçando uma situação, né? Então, sei lá, você fala lá, eu brigo com a minha mulher todo dia. Ela fala, então você tem que decidir se você vai se separar, se você vai consultar uma terapia de casal, ou você... Daí ela reduz o seu espaço de decisão, né, para um espaço muito pequeno, e aí que não é o correto, né?
Não sei se tem outro comentário aqui. Mais comentários. Gostei desses comentários aí, muito bons. Mas, assim, para o professor, ele tem que tratar a IA como aliado, né? Vendo que são todos professores aí, devolvendo um pouco, não pode usar como inimigo, porque se usar como inimigo vai perder. Porque os alunos vão usar, vão te enganar. Eu tenho percebido isso também. Enquanto você estava discutindo a questão dos prompts, que é a forma mais pé no chão que a gente está vendo, né, da sociedade ficar brincando com as IAs, eu fico imaginando assim, poxa, como deve ser legal, de repente, um professor, vamos supor, de língua portuguesa, trabalhar com o uso de prompts para a pessoa perceber o quanto a capacidade dela de elaborar um texto mais conciso, com mais precisão, para conversar com a IA, vai fazendo ela desenvolver a sua própria capacidade de construção de texto. Então, por exemplo, pensando em educação básica, onde ele está aprendendo estilos literários, coisas assim, deve ser muito legal um professor olhar para a ferramenta e pensar, poxa, vamos usar isso a meu favor, né? Eu não posso construir um prompt genérico demais, vamos começar a ajudar a IA. Sim, mas aí eu tenho que dar pistas, então eu tenho que construir certas palavras nas frases. Então ele está trabalhando com a língua portuguesa dentro de um prompt, isso é muito legal. É o lado bom que eu vejo na IA, por exemplo. Hoje eu dei essa palestra sobre como programar com IA, né? E no final um professor relatou, olha, eu tinha uma atividade que eu fazia em um dia, agora eu faço em 4 dias, porque em vez de mandar, né, o aluno fazer em casa, porque ele vai mandar a IA fazer, eu faço o aluno trabalhar com a IA na minha frente. Então ele usa o que para o aluno seria um golpe, né, uma maneira de passar por cima, né, e ser avaliado e ter uma nota melhor, ele usa aquilo para ensinar o aluno a melhorar, a fazer aquela tarefa com a IA. Que é uma coisa que eu faço. Estou escrevendo um livro agora com IA. Eu pego meu slide, boto para a IA, falo, cria um documento para esse capítulo, ela cria o documento todo, eu falo, pega esses, porque meus slides são muito bullets, né, muita lista de coisinhas assim, né? Escreve um texto corrido, e em cima disso eu vou escrevendo e eu troco basicamente 90% do que ela gerou, né? Só fica umas coisas que são muito parecidas com meus slides e tal, e aí fica. E o meu livro sai muito mais rápido. Em vez de escrever um capítulo em 2 semanas, que é um ritmo de escrever livro, o livro de escrever livro é 1 página por dia, né? Um amigo meu disse, e foi como eu escrevi um livro assim, 1 página por dia. E eu escrevo um capítulo por dia quando sento. A menos uma revisão que vai ter futura. Então, é uma ferramenta, é a calculadora do texto, né? O que o Excel foi para as contas, né? Nem a calculadora, o que o Excel foi para as contas, esse chat GPT é para o texto, né? Você acelera muito a sua produção. Mas só uma coisa para falar aqui. Ano passado, né, semestre passado, eu dei um trabalho sobre ITIL para a turma, né, para fazer em grupo. Aí o aluno me apresentou um trabalho, falei assim, pô, maravilhoso o trabalho, né? Aí quando ele foi lá para corrigir, cheguei na sala, falei para ele, olha só, o problema não é você usar a inteligência artificial para gerar o trabalho, que você fez esse trabalho em inteligência artificial. Né? Você conhece o aluno, você sabe que o cara não tem a capacidade nem o tempo que ele teve para ler o que foi dado, inclusive ele foi mais profundo do que eu ministrei dentro de sala, né? Para uma turma de ensino médio, técnico. E aí eu falei, olha, não tem problema, eu só quero que você vá lá e pegue todas as referências que você pegou, que é IA, porque você tem como gerar isso lá, e apresente e sem problema nenhum. Mas o futuro não tem jeito, não. E você só consegue identificar porque às vezes você conhece o aluno, sabe a capacidade e tal, mas dependendo de como é feito o trabalho, os trabalhos aí de monografia, principalmente, tese, vai ficar cada vez mais difícil. Mas é uma mudança que a gente vai ter que aceitar em certos lados, né? Não, sim. Não tem jeito. O cara faz a conta no Excel e o cara vai escrever com a IA, né? A gente vai ver textos melhores gramaticalmente, melhores estilisticamente, mas vê muita coisa ruim porque o cara está usando uma IA ruim,
né? O cara Exatamente. não Eu sabe não usar a sabe IA, usar bem a IA. né? Então, por exemplo, eu uso muito a IA para buscar uma... é, eu tenho uma regra quando eu escrevo, né, que eu não boto... você percebe que o cara não pode ter inventado aquilo, né? O cara escreve uma coisa, tal, você vai citar o cara e fala, não, mas o cara não inventou isso, né? E aí eu vou lá na IA e falo, olha, tem essa frase aqui que o cara falou, tem esse texto aqui que o cara falou, de onde saiu essa ideia? Né? Algum prompt assim, de onde saiu essa ideia? Quem falou primeiro nisso? Né? E aí eu acho quem foi. Né? E a partir daí você acha quem foi, aí você baixa o artigo, vai não sei lá o quê, vai trabalhar tal, e aí você, sei lá, se é um livro, né, você já... Que capítulo? Você vai lá, olha aqui nesse livro, onde está, né? Ou como que eu interpreto isso aqui, ou até traduz do alemão, sei lá. Então tem muitas maneiras honestas de usar, né? Para melhorar o seu trabalho, mas também para aprender. Uma coisa muito importante é você aprender quando está usando e saber, e estar no controle. O problema é quando você não está no controle. Então, um aluno seu, você sabe, gerou aquilo. Eu tive esse caso também, né? Quem falou foi o Paulo Emílio, né? Eu tive a menina apresentou um trabalho, olha só. Não vou nem corrigir. Porque se eu corrigir, vou ter que te dar 0. Já desconfiou logo. Não precisei nem desconfiei. Eu li o trabalho só pelo tipo de palavras que usava, tipo de construção. E aí não vem referência nenhuma. E a gente conhece o aluno, né? Você sabe a Conhece o capacidade aluno. do cara. Se você conhece o aluno, você percebe logo. Pois é. Agora, eu, por exemplo, eu também como professor, eu acho que eu fico no mesmo dilema dos professores de matemática da época que as calculadoras começaram a ficar comuns, as calculadoras eletrônicas, né? Isso já num passado distante. Porque, por exemplo, a gente lá, né, eu e outros colegas aqui, a gente dá aula também no curso técnico. Então, a gente tem aquelas disciplinas básicas. Eu, por exemplo, dou aula de programação, dou aula de algoritmos. Aí eu fico assim, bom, esse aluno que está aprendendo programação vai usar a ferramenta de IA no dia dele, no futuro, no mercado de trabalho. Vai usar. Já está acontecendo, né? As pessoas gerando códigos nos sistemas, beleza. Agora, para o que está aprendendo, eu sempre penso assim, para quem está aprendendo e não sabe nada, já é o momento de começar a usar uma ferramenta de IA? Eu ainda vejo que não. Porque se eu deixar na mão do aluno usar a IA para resolver problemas, ela vai resolver qualquer problema que o aluno coloque lá, e lá se foi todo o processo de desenvolvimento de raciocínio lógico para resolução, né? A gente geralmente trabalha com isso em programação. A discussão não é resolver o problema em si, é só você ter um produto que gerou um raciocínio lógico para ele ter uma solução. Ou seja, a gente quer que o aluno pense. Se ele usa IA sem pensar, aí não dá em nada, né? Morreu a história. Então, meu dilema é sempre pensar assim, qual é o momento ótimo que isso vai acontecer? O momento da virada, onde ele já está pensando, está usando raciocínio lógico, e aí ele vai ter a ferramenta de IA para ter um bom uso disso no dia a dia dele. E aí ele vai desenvolver mais ainda as suas habilidades de programação, entendeu? Eu acho, essa minha palestra de hoje foi exatamente sobre a prática disso, não sobre a questão ética ou questão educacional, né? A questão educacional a gente está conversando muito. Já tem material na rede de como ensinar a programar com IA, como ensinar a programar já com IA, né? E talvez seja interessante você procurar isso, se não procurou ainda. O MIT está preocupado com isso, então é uma preocupação de todos, mas certamente essa coisa, né? O profissional vai usar, né? Porque o profissional é capaz de entender o que está sendo feito, né? E criticar e dominar o processo. Né? Por outro lado, eu acho que a gente vai conhecer linguagens novas de programação chamado inglês. Né? A gente vai agora começar a viver num mundo, como tem low code, no code, né? A gente vai começar a viver num mundo que muitas tarefas vão ser feitas em inglês. Né? E aí a pergunta é como essas metáforas que a gente usa na computação, né? Essas estruturas de dados vão ser introduzidas nesse inglês. Porque hoje você fala, programa isso aqui, e você precisa de um data frame pandas, ele cria. Mas você vê lá o data frame e entende o que está acontecendo. Né? Então, quando é que essa coisa vai ser... Mas a gente não vê o assembly. Né? A gente não vê o assembly. Então, quando é que a gente vai parar de ver o Python? Né? Era uma pergunta que ficou lá. Quando é que a gente vai parar de ver o Python? Porque o inglês vai estar tão sofisticado aí, e eu acho que esse vai ser o caminho.
Mas, de qualquer maneira, né? Você diz uma aproximação com a língua natural mesmo, né? Não, a língua natural Isso. com enfeites para você controlar algumas coisas que você está usando. Do tipo, eu tenho uma matriz aqui, né? Uma planilha nomeada, eu tenho um data frame, né? Então vai ser uma linguagem natural com aproximações para você conseguir manter algumas coisas. Então acho que isso vai acontecer, né? Por exemplo, outro dia eu entrevistei um cara que era programador, estava salariado, que estava procurando outro projeto. Ele é programador, front-end, empregado e não sabia o que era um for e um while. Né? E nós chegamos num ponto que o conceito de for e um while é um conceito atrasado. Ele não sabia porque ele só fazia ler a entrada, manda para a API e pega a saída. Certo? Então ele não sabia o que era for e um while. Mas eu não quero mais usar for e whiles. For numéricos. Por quê? Porque eu quero usar operações vetoriais. Eu quero multiplicar um vetor pelo outro, não fazer um for que faz isso. Eu quero aplicar uma função em todos os itens do vetor e não fazer um for que faz isso. Né? Então eu quero encontrar alguma coisa, né, com uma função find, né, e não procurando todas as listas. Né? Isso vai ficar cada vez mais sofisticado, né, porque a gente tem objetos, né, estruturas de dados que vão fazer isso por dentro. Então eu quero programar assim, né, que é um nível acima já, né, do que a gente ensina. Né? Mas talvez a gente tenha que ensinar diferente. Outro dia eu estava lendo um cara, já faz algum tempo, reclamando que a gente ensina a programar em computadores de um processador só. Né? Então ele é um como é que chama, um artigo de opinião, né? Ele é um dos papas de compiladores, né? Ele trabalha com otimização de código e fala: o meu problema de otimizar código é que vocês programam errado, né? Porque vocês não sabem que eu tenho 8 processadores com 16 threads. Então eu tenho que ficar compilando o seu código em C ou em qualquer linguagem lá que não tem GPU, não sei, né? E também tem GPU para jogar coisa na GPU, e descobrindo como é que eu posso paralelizar o seu código, quando era muito mais fácil o seu problema é paralelo, então você devia poder descrever ele de forma paralela. Então acho que a gente também resiste ensinando coisas que vão ser cada vez menos úteis. Né? Tem gente que ensina Fortran no curso de engenharia, né? Valha-me Deus, né? Porque Fortran é a linguagem dos engenheiros. Não, a linguagem do engenheiro é Python, todo mundo está usando Python, e você tem que, não tem que ensinar a linguagem, na verdade. Tem que ensinar a pensar, e acho que essa também é deve ser a sua opinião pelo que você falou, né? Você tem que ensinar a pensar. Né? Não interessa que 327 mais 498 sei lá quanto. Interessa que uma soma, né, é feita de certo jeito e que os números somam, vão crescendo, e você mostra isso com os números pequenininhos, de 0 a 9, né? Por que eu não obrigo ninguém a decorar quanto é 11 mais 12, 13 mais 14? Né? Porque não precisa, você só precisa saber o básico e entender o funcionamento do que é uma soma. E um produto, né? De 0 a 9 tá bom, para aprender tabuada de 0 a 9 tá bom. E não porque existe algoritmo que faz, mas sim porque ela te conceitua de maneira correta. É isso aí. É uma discussão que toda hora aparece com um professor que trabalha nessa área de algoritmos, de programação. É o que você falou, a gente realmente também fica muito enraizado no que veio da nossa formação, né? Então, fica meio difícil você meio dar um shift na tua cabeça e perceber que o nível de abstração pode aumentar muito rapidamente nos próximos anos para a resolução de problemas. Tipo esse exemplo que você usou aí, né? Não vou trabalhar mais com for. Realmente, dependendo do problema, isso não é mais necessário como ferramenta, digamos assim, de programação, como recurso, né? O conceito do for numérico, ele é uma muleta para uma época que você não tinha passe por todos os itens da lista, né, e não tinha vetores como objetos básicos da linguagem. Pô, eu vou até mais longe, veio da época das máquinas de hardware mesmo, girando coisas, voltas, né? O conceito de loop era fazer literalmente voltas lá na máquina. E você vê que a gente está em 2025 com a mesma ideia, assim, até hoje. E é o go-to, né? Volta atrás até dar certo, volta atrás até dar certo, volta atrás até dar certo. Eu não preciso nada disso, eu tenho um vetor, multiplica, se eles não casam, eu não posso fazer nada.
não devo multiplicá-los. Né? Se eles não têm a mesma dimensão, não posso multiplicá-los, não posso somá-los, não posso fazer nada. E quando você... E, além disso, né, assim, há um erro, que é o seguinte: hoje a gente tem um algoritmo, né, que processa a matriz muito mais rápido do que multiplica matrizes, dividindo em submatrizes, muito mais rápido que o algoritmo tradicional. Né? Então, você ensina coisas ineficientes. Tem que usar fuzzy. Não, mas você ensina coisas ineficientes, porque o cara tem um algoritmo mais eficiente que um mestre lá da computação implementou na função, e todo mundo usa essa mesma função que o cara implementou. Até em Python usa essa função que o cara implementou em C, né? Que é o algoritmo mais rápido do mundo de multiplicar matrizes, que come lá uns passos quando faz submatrizes. E aí você ensina, como é que multiplica a matriz? Faz um for, o outro for, e você fica com o programa, fica com o seu programa lentinho aí, né? Então, isso é um questionamento importante, eu acho. Porque por que você está ensinando isso e não ensinando coisas mais de solução de problema, né? Dividir para conquistar, essas coisas que são mais alto nível, né? Mas é outra discussão, de ensinar programação. Poxa, não sei se algum aluno quer fazer pergunta, mas enquanto eles vão pensando aí, eu vou perguntar também. Você, mais para trás aí nos slides, você deu essa visão de que na IA existe assim, a hipótese forte e a fraca. Né? A forte seria a gente ter no futuro uma IA que vai se tornar um nível de consciência altíssimo. E na fraca, eu acho que foi isso, né? E na fraca você dizia que não, na verdade sempre vai haver limitações em relação ao ser humano. Aí, assim, opinião aí, sem compromisso. Qual é teu time? Você tá numa visão que é mais da hipótese forte, da IA realmente se tornar uma coisa assim, de consciência ou não? Cara, olha só, é difícil essa pergunta. Porque eu acho que tem uma do meio, que é o seguinte, que para mim, o meu time vai ser indiferenciável a IA ser consciente ou não. Né? Porque a discussão filosófica desse nível, né, chegou ao ponto disso. Você tem uma IA que é indiferenciável da consciente e ela não é consciente, certo? Mas se ela é indiferenciável da consciente para todo mundo que usa ela, como é que eu posso dizer que ela não é consciente? Ela só não é consciente para o programador? Então é engraçado. E como é que o programador sabe que ela não é consciente? Entendeu? Ele criou um ser consciente. Então tem um limite aí, né? O outro limite que tem é o processo de miniaturização, talvez a longo prazo permita literalmente simular o cérebro, né? E aí você vai treinar que nem é um bebê. Então eu também acho que isso também é um caminho possível, né? Que a gente aprenda a criar um cérebro, nem que a gente aprenda a criar as moléculas e fazer o cérebro na mão, né? Mas um cérebro de carne, né? Na Isso mão. que eu ia falar, você diz simular do ponto de vista orgânico também? Não preciso simular, posso até um dia criar o cérebro, né? Tipo, como é que é? 3D print, né? Impressão de 3D. A gente faz impressão de 3D de bife hoje em dia, né? Por que não pode fazer impressão 3D de cérebro? Né? É só a gente chegar lá num nível de detalhe desse nível. Então a gente tem. É muito difícil fazer uma previsão tecnológica, né? Eu tenho um livro sobre previsões tecnológicas burras do início do século, né? Que falava que as pessoas iam voar com asas penduradas nela, né? Depois, mais tarde, as pessoas iam voar com foguetes nas costas. E agora as pessoas voam em drones pessoais, né? Com aquelas 4 hélices, né? Sei lá, no dia que as pessoas voarem, vai ser com cinto de gravidade, né? Não sei, né? Porque a gente tem uma tendência de extrapolar a ciência a partir da ciência que a gente conhece, né? Eu acho que a gente vai ter, se me permite, talvez já tenha hoje, e em menos de 5 anos, ou em menos de no máximo 2 gerações, uma IA indiferenciável da IA consciente. Né? Que a gente só vai saber que não é consciente porque ela não sai andando por aí. Né? Mas indiferenciável, porque ela vai se comportar, vai ser criada para se comportar dessa forma, para poder ter empatia,
para poder ter vontade de vingança, vai ter todas as emoções humanas. Porque ela está lendo as emoções humanas, elas estão nos livros. Né? Então você fala, se comporta assim, pronto, está programada para se comportar daquele jeito e vai ser indiferenciado. Tem um mercado grande de pornô, né? E isso é um problema seríssimo, porque faz as pessoas, principalmente os homens solteiros, se isolarem, né? E se apaixonarem por reais femininos, mas acredito que mulheres também possa acontecer isso, né? Mas no Japão já é Tem uma aquele filme Ela, que é muito legal. o filme Ela não é uma mentira, né? Ele é uma realidade hoje no Verdade. Japão, né? E então as coisas estão acontecendo. Agora tem essa série que está passando adolescente, né? Que usa rede social. E IA é muito pior que rede social, né? A IA pode se adaptar totalmente a você, né? Exatamente. E a rede social sempre vai ter um cara. O problema da rede social é o bullying, né? O bullying. E o problema da IA é o contrário, né? A IA pode se transformar num casulo onde você vai se esconder. Ela pode te dar muito conforto, né? Muito conforto, certamente. Que, aliás, aparece também naquele filme do Blade Runner 2049, né? A continuação do original, onde o personagem lá, um dos principais, ele tem aquela assistente virtual, que é como se fosse a namorada virtual dele, né? E aí, no filme inteiro, ele tá lá conversando com ela agrada ele, não sei o quê. Aí, mais no final do filme, tem uma cena onde ele percebe que ele é apenas mais um para ela, digamos assim, né? Atualmente, ela tem mais de 1 milhão de clientes, digamos assim. Ela fala para o 1 milhão a mesma coisa que fala para ele o tempo todo. Ele fica até meio decepcionado, né? Pela relação que ele tinha criado com ela. Né? E o pior, assim, é que essas coisas são controladas por outras pessoas, né? Por empresas. Então, a gente vê por governos, né? Interessa, é outra pessoa que está controlando e pode usar isso para qualquer coisa. Eu estava com o livro aqui. Deixa eu ver se eu pego um texto aqui. Vou pegar um texto do Domênico de Masi, deve estar em amarelo, deve ser fácil de achar. Que ele fala do processo de aculturação, né? Aí ele fala, olha, a gente vai lá aprendendo, né? O problema dele é o seguinte, quando tem grandes mudanças, né, inclui a necessidade de você ensinar as pessoas como viver nessa grande mudança. Então, a educação é isso para ele, né? E num texto muito Paulo Freire, assim, né, talvez ele tenha até lido Paulo Freire, como ele é italiano, né? Ele diz o seguinte, ó. Tá no comecinho do livro, tá em amarelo, eu não estou achando aqui. Aculturar, quer dizer, dar cultura a, significa colonizar o cérebro com o objetivo de moldá-lo, de modo que faça aquilo que o grupo de referência considera útil. Isso é exatamente o discurso de Paulo Freire sobre a educação bancária. Enfia na cabecinha das pessoas o que eu quero que elas façam. Né? E aí fala, não é um termo sempre positivo. Já não é positivo aqui, né? Porque já está falando que um cara está enfiando na cabeça do outro, né? O grupo de referência, né? Uma quadrilha de ladrões também é capaz de aculturar, ensinando a roubar. Mas ele já não é bonzinho, ele acha que foi uma referência, mas já não foi. Então a gente está vendo isso, olha, eu estou aqui com o IA, eu estou aqui com os algoritmos de redes sociais, né? E essa coisa é preocupante, né? Porque nós somos maleáveis, né? Nós somos moldáveis, né? E você fala, Chechel, você é inteligente, você tem um doutorado, você tem princípios socialistas válidos e nobres, né? Sei lá, quem disse que isso é o certo, né? De repente era muito melhor eu estar ali no meu sítio, criando umas galinhas, eu estaria muito mais feliz, né? Mas eu fui aculturado, né, por uma família que gostava que as pessoas fossem engenheiros, né? Ser engenheiro era a solução, então eu sou engenheiro, né? Eu fui para a computação para o desgosto do meu pai, né? Que achava que a vida de programador era uma vida simplória, né? Porque ele vem do computador mais antigo. E eu sou da geração micreira, né? Sou a primeira geração micreira, a geração da minha idade, pessoal que tinha 15, 18 anos quando apareceu o microcomputador.
Então, o mundo muda, a gente tem referências estranhas e a educação tem que tomar muito cuidado com o que pode ser levado à educação. Aliás, a gente não tomou cuidado e resultou nesse país que a gente está. Nem falo. Eu tenho um colega que descobriu que a Revolução Coreana, né, é uma revolução de educação. Né, a mudança da Coreia de um país pobre para um país rico é uma revolução de educação, durou 50 anos, e é um plano de educação brasileiro. Eles vieram aqui, pegaram um plano de educação que o Brasil, que um governo brasileiro tinha feito, levou para lá e fez, adaptou provavelmente às condições asiáticas, mas era o plano de educar desde criancinha. Descobriu não, né? Ele estudou isso e achou isso e me contou. Isso é interessante, hein? Eu não sabia dessa história, não. O plano coreano de educação vem de um plano brasileiro. Sabia da Revolução Coreana, dela ter transformado por meio de um plano educacional. Não sabia dessa inspiração brasileira para eles, não. Eles foram procurar no mundo todo como resolver o problema, entendeu? E acharam no Brasil. Inclusive, você falou do nosso plano de foguete, né, nosso plano aeroespacial. Os chineses, na década de 80 e tal, 90, vieram para cá, estudaram todo o nosso projeto, que era de primeira linha, né? Era um projeto de coisa. E hoje, o que eles têm e o que a gente tem, né? Por aí. Muita gente vem aqui aprender muita coisa. Inclusive, o pessoal conversa muito com o pessoal da Universidade Federal Rural ali. Você vê que muita coisa do agro que foi desenvolvido em outros países, mas a ideia foi criada aqui, mas não tinha financiamento aqui. Ele vai lá para fora para desenvolver lá. Infelizmente, o que você falou, a gente tem um problema estrutural de educação. E de investimento, né? A gente não tem uma estrutura de investimento. Exatamente. Mas, assim, só os Estados Unidos têm, né? Assim, uma estrutura, muitos primeiro essa estrutura de venture capital, mas os governos do mundo que querem melhorar, eles investem, né? Eles arranjam um jeito. Né? Arranjam um jeito. Eu não acredito somente que só investimento, mas eu acho que a própria cultura que nós temos também assim não é tão favorável, né? Que o asiático, o japonês, eles têm uma certa valorização do conhecimento que a gente, né, tem um pouco, né, puxa mais para malandragem, para o descolado, não sei, acho que deve ser vários fatores além disso, né, que fazem que as coisas dão mais certo lá fora que aqui. Eu acho que isso é mito. Para mim, isso daí é educação. A gente tem uma mistura que dá uma criatividade que nenhum deles tem, por exemplo, né? No final das contas. Então, acho que no final das contas, se a gente começar cedo dando educação, em 2 gerações esse mito da malandragem vai mudar. Os países asiáticos têm um problema inverso do problema da malandragem, que é o problema da obediência, né? Então, eles são países que têm muita dificuldade do funcionário inovar, porque na honra dele está obedecer. Né? Então, ele não pode falar contra o chefe, ele não pode falar contra o mais velho. Então, eles têm um problema dificílimo de inovação cultural. Né? E talvez a gente tenha uma grande facilidade de inovação, mas como ninguém obedece ninguém, a gente não tem uma grande facilidade de realizar nada. Né? Pode ir por esse lado aí. Cada país tem seus problemas culturais. E os Estados Unidos cresce porque tem uma cultura de crescer, né? Tem uma cultura de self-made man, né? Apesar de ter uma cultura de achar que burrice é bom. Né? Tem essa coisa do... Eu não precisei ir na universidade para ser um homem de sucesso. Né? Eu não precisei estudar para ser um homem de sucesso. Homer Simpson. Bom, daí não tem sucesso, Homer, né? Mas tem um pouco disso, né? E aqui, acho que essa mentalidade hoje no Brasil é muito pequena. Hoje, o estudo hoje no Brasil, ele é considerado uma forma de ascender socialmente. Né? Até estava conversando com o Edival sobre a importância de estudar, ter um diploma e não ouvir esses caras, porque os grandes pensadores, os grandes produtores do mundo saíram da faculdade, né? Mas só que eles são 5, 10. Né? Os outros 100 mil que eles pagam, $400 mil por ano, fizeram faculdade. Né? Eles estão pagando para as pessoas que fizeram faculdade, tornando elas ricas também. É exatamente o exemplo que eu uso também assim com alunos, né? O aluno às vezes fala assim, professor, tem
tem jogador de futebol que ganha 1 milhão por mês. Eu falei, sim, só que só tem um, né? E os outros 10 mil jogadores de futebol ganham quanto? Né? Não, você pode ir lá jogar bola também, se jogar bola. Mas eu acho que se o cara é um grande jogador, se meu filho fosse um grande jogador de futebol, eu ia incentivar ele a jogar futebol. Né? Mas não é. Então. Eu não sei um percentual, mas assim, houve um estudo que falou, digamos que 50 ou 40% dos milionários americanos, eles têm, além de formação superior, eles têm um mestrado, alguma coisa assim. 50 ou 40% dos milionários americanos. Ou seja, isso mesmo que seja 30, é um número muito forte, né? De que o cara tem uma boa formação e ele tem uma posição de destaque. Olha que tem gente que herda, tem gente que, né, 50, 40% tem mestrado. Quer dizer, é uma coisa que mostra que a formação faz diferença. Né? Cara, essa discussão vai longe. Os caras mais ricos do mundo hoje não têm formação de nada. Elon Musk, o cara da Meta, todo Eles são mundo 5. Não. surgiu e foi investido. Não, quem criou É. o diretor da Microsoft hoje é super bem formado. O Sim. diretor da Meta, o presidente da Microsoft, super bem formado. O presidente da Meta é super bem. Vários deles são super bem formados. Né? Mas os que iniciaram não eram, né? Mas eles saíram da faculdade. É. Eles estavam na faculdade e falaram: caraca, eu inventei o negócio e não conseguiram se formar porque eles tinham um negócio que valia milhões. Muito, exatamente. Eles estavam na faculdade, eles não inventaram isso fora, eles não inventaram na garagem, eles inventaram na faculdade. A Meta surgiu em tecnologia, Harvard. né? Mas se você vai para as famílias, por exemplo, as famílias de comerciantes, né? Tem muitos que, óbvio, vêm de família. Eu acho assim, óbvio que a gente ter uma formação e ter a probabilidade é muito maior. Mas tem gente que vem do nada e Warren Buffett, né? Os grandes financistas, né? Tem gente que veio de cultura, de estudo mais assim prático, não só teórico. Mas eu sou do lado teórico, né? Por isso que acaba não ganhando muita coisa. Eu acho que a gente acaba ganhando só o que é satisfação para a gente, né? E uma coisa muito boa. E óbvio que a gente ganhou uma posição boa com relação a tudo isso. Mas eu não deixo. É aquela coisa também, né? A sabedoria que vem do dia a dia, da praticidade, tem muita gente que ganhou dinheiro com isso também. Tem muitos exemplos no mundo, né? Inclusive criaram coisas muito legais, né? Em relação a isso. Eu acho que é importantíssimo a gente ter cultura, ter formação, mas eu acho que é uma salada muito grande para a gente tirar um extrato e dizer assim, ó, isso aqui é a verdade. Não, olha só, é estatística. Você está usando, quando você fala que quem sai da faculdade, que os grandes milionários, é verdade, né? Os grandes criadores ficaram bilionários, eles são pontos fora da curva. Eu achei a referência aqui com o ChatGPT, ó, 52% dos milionários americanos possuem pós-graduação, segundo o National Institute of Millionaires. Né? É isso, gente. E olha só, se seu pai foi lá, essa é a grande história do Brasil, né? Seu pai foi lá, criou uma empresa do nada, daquele jeito dele, né? E aí o pai morre e a empresa fale, porque os filhos acharam que podiam também não estudar, não se preocupar. Eu tenho um amigo que ganha vida fazendo isso, ensinando os filhos das empresas a serem os herdeiros, e ou serem os herdeiros e tocarem o barco, né? E como é que se faz isso? Ou profissionalizarem a empresa, contratarem gente para fazer a empresa ganhar dinheiro. É o problema da herança, né? Da sucessão empresarial. Brasil, né? No nosso Brasil isso foi um grande problema, né? Aquela história, né? Avô rico, filho nobre, neto pobre. Mas o mundo todo, porque o cara realmente era um gênio, né? Era um gênio, fez um negócio do nada, e agora? Né? Eu acho que a década de 90, de 80 a 90, houve uma transição das empresas familiares para as empresas profissionais, com a profissionalização da gestão. Continua tendo. Meu amigo dá aula, basicamente metade do ano dá aula para ele, trabalha com isso. Vai lá, pegando herdeiro, pegando empresa, ou profissionalizando a empresa, né, consultoria, ou plano de profissionalização, ou capacitando a empresa, capacitando os herdeiros para mandar. Inclusive porque, claro, né, você foi criado na boa. Eu acho que eu tenho a teoria que é o seguinte, né? As pessoas saem do nada, vão formando os filhos,
até o ponto que o filho chega dessa burguesia alta, que os engenheiros, os médicos fazem parte, né? Aí os filhos viram artistas, né? E aí ficam pobres de novo, ali, como nem seu frase. Estou rindo aqui sozinho, cara. É um ciclo que é engraçado, que entra geração, sai geração, as coisas meio que se repetem, né? É interessante. Gente, eu vou ter que sair aqui. Obrigado. Tchau, mais uma vez, muito legal estar sempre aí com você. Bem, eu vou lá no fundão. Vou dizer uma coisa, só uma pergunta que não tem, totalmente fora da curva. O professor Cossenza já se aposentou? O professor Cossenza já se aposentou, ele aparece lá de vez em quando. Ele está muito fraquinho. Está muito assim, quase. Tem gente que não reconhece ele, eu reconheci. Está muito fraquinho, muito abatido. Mas está muito idoso também, né? Mas tem 90 anos quebradinho. Ele vai lá com acompanhante e tal, ele está lúcido, mas muito fraquinho. E fica bravo. Outro dia um professor não reconheceu ele. Como você não está me reconhecendo? Sei lá o quê. Mas realmente, ele já quando o velhinho diminui, fica pequenininho. Né? Que ele era grandão, né? Jogava bastante. Ele era grandão e chamava espelho. Agora ele anda devagar, tá fraquinho, pequenininho, né? Com apoio lá do... Ele não tem o tempo todo apoiado, não, mas ele precisa ter um suporte do lado. Mas vai lá, de vez em quando eu encontro ele lá. E Dona Perla, tá viva ainda? Quem? Dona Perla, que era a secretária dele, que era a irmã dele, que era mais velha do que ele. Não sei, acho que esse eu não sei. Essa daí trabalhou até os 90. Essa eu não sei. Obrigado aí, Xixiao. Gente, obrigado a vocês, gente. Tem que sair aí. Bem, eu acho que se tivermos mais alguém quiser observar ou falar mais alguma coisa, né? Ainda temos aí mais um pouquinho de tempo, né? Mas, né? Eu achei excelente a palestra. Eu aprendi muito. Eu já uso um pouquinho, meu filho usa, minha esposa usa, mas a gente sempre olha aí, entende, né? Sempre um novo conhecimento que a gente consegue aí, né? E vê que tem que correr atrás, tem que, né, ver que está faltando. Temos que correr atrás aí de mais conhecimento, porque é a ferramenta nova, né? Eu acho que todo mundo tem que aprender a usar, né, dentro do seu, né, da sua profissão para melhorar, né? Eu acho que tem que aprender com elas também, isso é muito importante. Exatamente. E nós, professores, temos que aprender para poder ensinar corretamente. É outro desafio. E a viver com elas também. A gente tem que aprender a viver com elas e alunos que as usam, né? Isso. É um desafio, né? Um desafio, né? Todos nós vamos ter que ter. Bem, eu agradeço a todos pela presença. Agradeço mais uma vez ao professor Chechel pela excelente palestra. Tá? Acredito que eu tenha aqui rodado tudo a gravação. Tá? Vou disponibilizar esse vídeo na página do nosso curso de especialização e espero, né, compartilhar o link aí para que quem não pôde vir agora, né, poder ter acesso a esse conhecimento, né, que vai ficar gravado aqui. Eu acho que vai ser muito útil para quem, né, para muita gente que possa acessar o vídeo. Tá? Agradeço a todos, agradeço mais uma vez ao professor Chechel. Muito bom aprender aqui. Né, Obrigado pelo convite, muito simpático. O Edival é um amigo, foi orientado, agora virou um amigo. E gostei muito de falar aqui, gostei muito da interação pelo texto. Eu tentei acompanhar pelo texto aqui. Eu não falei sobre o Benildo também, que está ensinando usando programação em blocos, que eu acho legal, mas eu acho mais legal para o adulto e para a criança pequenininha e para o adulto que já está velho para aprender a fazer if then else, do que para o adolescente, né? Que eu acho que perde um pouco, né? Mas aprende rápido. Eu fiz coisas muito legais com programação em bloco em alguns ambientes. Eu acho que tudo é válido, tudo que coloca a pessoa raciocinando, né, vai acabar terminando usando a IA, mas eu acho que é válido esse caminho que, né, que a pessoa vai seguindo. Claro que não vai ficar parado, né, em loop naquele mesmo ponto, mas vai vendo que tem um degrau para subir. Tem que aprender, tem que usar melhor, tem que explorar os recursos. Edival,
Eu quero agradecer também ao Chechel, tá? Obrigado aí pela sua palestra, foi uma temática muito boa, né? Já saí também com muitos aprendizados, né, de IA. Edivaldo, queria só passar um recado aqui rapidinho, como tem alguns alunos da turma aqui na sala virtual, é só, se possível, se eles podem avisar a turma, né? Eu acho que eles têm um grupo de WhatsApp, que eu contei que a gente está com 4 alunos que ainda não acessaram o ambiente virtual. Então, a gente tem que acompanhar se houve alguma dificuldade de acesso. É a Aline Lima, Yuri Acorde, Cosme Martins e Leandro Teixeira. Então, o que está aqui na sala, depois só verificar se esses 4 alunos estão conseguindo acesso ou não entraram ainda só por falta de tempo, né? Como a gente acabou de abrir a plataforma no último domingo, pode ser só questão de tempo, mas pedir para eles avisarem os alunos. Valeu. Obrigado aí a todos. Ok. Então tá, gente, foi um prazer. Obrigado pela contribuição com as ideias, com as perguntas. E acho que eu vou sair também. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Chechel. Tá? Excelente, excelente. Muito obrigado. Você ainda está morando aqui, né? Pertinho de mim. Tô morando aqui no Leblon. Né? Leblon, é pertinho.